Namastê, o Deus em mim, saúdo o Deus em vocês. Eu sou Vitor Babo, filósofo, terapeuta e palestrante. Estamos conversando com os senhores sobre Deus, a ideia de Deus, a influência que isso tem na sociedade, nas nossas vidas, compreendendo que essa realidade ou essa ideia pode transformar completamente as nossas vidas, falando de uma sociedade que está adoecida pela não compreensão de um Deus maior, que não pode ser mais esse Deus religioso, um Deus pessoal, mas o Deus verdadeiro é um Deus impessoal, atemporal, que nós precisamos tomar consciência disso e que essa consciência vem através de um processo de meditação. Que isso é que é o autoconhecimento, isso é que é conhecer-se a si mesmo. Falamos do sentido dessa energia que os antigos chamavam de Kundalini, que essa energia acumulada é que vai fazer com que o homem conheça a si mesmo, ou tenha essa relação. Que nas tradições antigas conhecer-se, quer dizer, é guardar essa força, né? Essa força criadora. Que essa força acumulada, quando ela sobe pela coluna vertebral e chega à cabeça, chamada Gólgota, né, que é o lugar da caveira, faz-se uma crucificação espiritual, que foi simbolizado pela crucificação do Cristo. E vamos consumar essas bodas ou esse casamento da consciência com o próprio espírito do homem. Aí os senhores vão perguntar, mas o que tem isso que ver com a sociedade? Tem tudo. Quanto mais consciência nós temos, melhor a nossa atuação no mundo. O que nós estamos vendo hoje? Uma sociedade completamente disforme nesse sentido. E isso é no mundo inteiro. A gente pensa que é só no Brasil, não, mas não é. Uma sociedade que está com uma grande dicotomia, são duas correntes que se degladeiam o tempo inteiro, que brigam entre si, uma demoniza a outra, uma se acha santa e a outra é o demônio. Existiu uma ordem esotérica, existe, né? Uma ordem esotérica que fala sobre isso e que chama, e tem como sua lenda de divulgação o que eles chamam de lenda dos elfos da luz e elfos da sombra. O que eles querem representar com essa lenda é que no final dos tempos haveria essa luta entre luz e sombra. Nada vai ser cinzento, por assim dizer, ou vai ser completamente escuro ou completamente branco, ou luz ou sombra total. E nós estamos vendo essa situação se aproximar no mundo. Se vocês repararem, o mundo está envolto nessa briga, nessa dicotomia de luz e sombra o tempo inteiro. Só que o engraçado é que quando você não tem consciência, você acha que o outro é a sombra e você é a luz, né? E não é isso que a gente está vendo. Ainda existe uma mescla de luz e sombra dos dois lados. Mas nós temos que nos colocar por fora disso. Como é que a gente faz isso? Com consciência. Como é que eu vou adquirir essa consciência? Internamente, em todo esse processo que a gente tem falado. Temos que deixar de nos impressionar com as coisas de fora, né? Então, as pessoas estão tudo alarmadas, né? Preocupadas demais, esquecendo que existe uma lei que rege tudo, ou não acreditamos nisso. Existe uma inteligência que rege o mundo, que rege as coisas. Nós não estamos jogados aí a Deus dará, como se fala na gíria. Não, senhores. Existe, sim, inteligências superiores que nos guiam, que comandam o mundo. O homem tem um livre-arbítrio, até um certo limite, claro. Nosso livre-arbítrio vai de acordo com a nossa consciência. Se a gente for querer tomar, não é isso que acontece mesmo na questão material, nós temos o direito de ir lá e matar o outro. Mas aí vem a lei, nos prende. O senhor não tem direito de matar, matou o outro, então tá. Então o senhor vai para a cadeia. Então as coisas não são impunes. Assim, as leis materiais ou físicas, mesmo que o homem não tenha consciência disso, intuitivamente elas existem como um reflexo das leis internas espirituais. Sim, senhores.
A gente acha que é o homem, o fulano de tal, o grande jurista que criou a lei e tal. Não, claro que sim. Mas esses homens, tanto de ciência, de qualquer campo, eles são inspirados para que essas coisas sejam criadas e que aconteçam. Então há um paralelo. Se nós cometemos alguma irregularidade nesse mundo, nós vamos responder legalmente por essas irregularidades, seja em que campo for. E espiritualmente também. Então, tudo que os senhores estão vendo aqui fora acontecer, essa sociedade caótica que a gente está vendo hoje em dia, em que as pessoas não se respeitam mais, onde há uma deturpação das questões, onde cada um quer olhar para a sua própria situação e achar que é a mais desgraçada possível. Não é claro isso? Aí as questões de racismo, das diferenças, das intolerâncias, é isso que a gente vê no mundo e todo mundo acha que a sua situação é a pior do que todas. Não, não é não, senhores. É tudo igual, é tudo fruto da mesma ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal da palavra, de ignorar uma realidade maior, espiritual, ou seja, a falta da ideia de Deus. Volto a dizer, não esse Deus temporal e físico, mas um Deus real, verdadeiro. Da compreensão que existe uma inteligência e uma energia, a inteligência suprema e maior, que comanda tudo e a todos. Isso é uma prática que depois eu vou poder ensinar para os senhores como é que a gente começa a tomar consciência dessa realidade. Isso são práticas que nós chamamos de caminho breve. Paul Brunton, que a gente tem falado muito dele aqui nos nossos vídeos, escreveu um livro extraordinário também, que na realidade é compilações de vários escritos dele, chamado O Caminho Breve para a Iluminação. Instruções para o despertar espiritual. Aqui ele vai falar sobre cada uma dessas práticas. E depois eu vou poder ensinar para os senhores isso de forma mais resumida, para não ficar lendo o livro. Como é que a gente realiza isso? No dia a dia. Como é que nós colocamos todas essas ideias no nosso dia, nas 24 horas que nós estamos ali acordados vivendo. Acordados, entre aspas. Vamos aprender com essas práticas a ficar acordados. Nós não somos conscientes o tempo inteiro. Existe o caminho longo? Existe. É esse caminho de práticas, meditações, orações, que são um caminho de preparo para se chegar a esse caminho, chamado caminho breve. Onde você vai à consciência direta dessa realidade, dessa deidade dentro de cada um de nós. É um processo. Não é fácil para todo mundo. Algumas pessoas precisam passar por esse caminho longo antes, para se preparar. A mente ainda não está aberta para entender essas realidades maiores de forma direta. Então vai se preparar para poder ter experiências nesse campo que abram essas possibilidades. A meditação é esse caminho. Ela vai funcionar tanto no caminho longo como no caminho breve, mas elas são diferentes. Tem focos diferentes e maneiras diferentes de serem realizadas. E eu vou ensinar isso para os senhores. Mas a meditação, ela é importantíssima para que a gente tome consciência de todas essas coisas. Meditar é voltar para dentro de si mesmo e buscar essa luz maior que está lá dentro. É um processo fácil? Não. É um processo simples? Simples de entender. Também não é um processo simples de realizar. Porque o mundo, como eu já falei para os senhores, está sempre nos chamando para fora. Os 5 sentidos nos chamam. Nós estamos aqui, tem um jardim belíssimo. Tudo me chama a atenção para fora. O mundo não nos joga para dentro. Pelo contrário, ele nos chama para fora. Nós é que temos que nos voltar para dentro. Entendeu? Então, esse é que é a verdadeira chamada conversão. Não é ficar em praça pública balançando livro, Bíblia, seja o que for, me desculpem. Mas isso não é converter ninguém. Conversão é voltar-se para dentro de si. E esse processo só é feito individualmente. Uma busca individual. Cada um de nós vai convergir para dentro de si mesmo em busca dessa realidade maior. Essa é a grande aventura que o homem pode ter nesse mundo.
encontrar a si mesmo, encontrar seu eu superior, encontrar sua realidade maior. Porque aí todo o problema da vida está resolvido. O Evangelho diz que quando se encontra uma pérola maior, todas as outras você vai dar as pérolas menores. Nós temos muitas pérolas nesse mundo, não há dúvida. Tudo nos é lícito, existem coisas maravilhosas, experiências maravilhosas nesse mundo. Mas nenhuma delas se compara à experiência de tocar essa realidade interna. Tocar a Deus dentro de cada um de nós. Essa é a maior experiência que o homem pode ter na vida. E que uma vez que tenha feito isso, toda e qualquer outra experiência deixa de ter um valor maior. Podemos passar por qualquer coisa nessa vida, em termos de experiência, que nada vai nos afetar. É isso que São Paulo dizia, nenhuma dessas coisas me perturbam. Por quê? Porque havia encontrado uma realidade maior dentro dele. Já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E todos nós vamos chegar a essa realidade. Vamos nos tornar Budas, homens e mulheres iluminados. Pelo quê? Pela luz do nosso próprio Deus, pelo nosso próprio Espírito. Nós vamos nos próximos vídeos falar mais sobre isso e ensinar algumas práticas para os senhores de meditação e de interiorização, de conversão espiritual, de voltar-se para dentro. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, seus comentários, que à medida do possível nós vamos respondendo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, mas tentem compartilhar pelo YouTube para poder ajudar o canal. Vocês podem compartilhar em outras mídias, mas aí não vai contar no YouTube e a gente precisa para que eles possam seguir à frente, tá bom? E aumentar a visibilidade do canal. E Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês.